Então, pessoal, para quem não me conhece, acho difícil ter alguém que não me conheça, mas se não tiver, mas se tiver, não há nenhum problema, não há nenhum pecado mortal. Eu sou Patrícia Teixeira Santos, professora do Departamento de História, da área de História da África. Já é a terceira vez que eu tenho a alegria de trabalhar no Lab, né? No semestre passado, quem fez, eu trabalhei junto com a professora Samira Deosman e com o professor Toninho. Esse lab, né, para quem está chegando agora no lab, né, é uma disciplina transversal, né, é uma disciplina que dialoga com vários temas e várias áreas que vocês vêm cursando para a gente fazer exercícios, né, transversais da nossa área de história. E para mim o lab é de uma riqueza sem fim, né? Então, por exemplo, falando agora desse primeiro módulo de história oral, e eu trabalho história oral em diálogo com as discussões sobre tradições orais. Foi por isso que eu recomendei para a aula de hoje o texto do historiador do Mali, Amadou Hampateba, A Tradição Viva, em que ele vai trazer as discussões dos anos 60 sobre os arquivos orais que foram organizados na antiga África Ocidental Francesa, né, que foi a maior colônia terrestre e contínua, né, de um império colonial. Ele vai organizar o Amadou Hampateba com outros historiadores dessa região. Eles vão organizar os chamados arquivos orais da África Ocidental, que são os depoimentos, os testemunhos, os relatos, as tradições, conjuntos de práticas, modos de cuidar, de situações de contrato social, de informações espirituais, de informações sociais, que os antigos memorialistas, né, aqueles que eram responsáveis pela tradição oral, pela guarda, né, pela salvaguarda dessa memória e pela sua transmissão, esses últimos que ainda se encontravam vivos, que se remetiam à época antes do colonialismo, o Amadou Hampateba tinha a ideia de que não só eles eram os últimos bastiões, né, os últimos que conheceram a África sem um domínio europeu, mas também eles portavam uma tradição que não ia morrer com eles. Ele até tem frases muito conhecidas, todo mundo já deve ter visto, quando o ancião morre, uma biblioteca inteira morre com ele. Por que ele dizia essa frase, né? Quando o ancião morre, uma biblioteca inteira morre com ele. Porque a tradição oral, ela é diferente da história oral, né? Do relato oral. O relato oral ele pode ser feito em diversos contextos. Em sociedades em que as tradições orais sejam muito fortes, como as sociedades indígenas, diversas sociedades africanas e diversas sociedades asiáticas, né? Mas também em sociedades industriais, em sociedades urbanas, em sociedades que estão muito marcadas pelo tempo contemporâneo, né? Então, a história oral é uma forma de se produzir narrativa histórica que permite a gente trabalhar com o tempo presente, com diversas características das sociedades, né? Então, é uma ferramenta e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de pensamento historiográfico muito rica. Eu posso trabalhar as trajetórias individuais, as subjetividades, eu posso trabalhar histórias coletivas, histórias de movimentos coletivos, por exemplo, a professora Samira faz um estudo maravilhoso da imigração, né, da imigração libanesa. Eu posso trabalhar, por exemplo, histórias que a gente tem documentos ocidentais, mas que também há registros africanos das mesmas histórias, foi o que eu fiz no meu doutorado, né? Que foi agora publicado para o inglês. Eu trabalhei a história da revolta mahdista no Sudão, que foi a maior revolta anticolonial da história da África no século XIX. Então, há registros na tradição oral, há registros escritos de sociedades africanas e há registros ocidentais feitos pela Inglaterra, pela França, pelo Canadá, pela Alemanha, pela Bélgica, pela Itália. Então, o que a gente precisa perceber é que a história oral é um trabalho, é um caminho poderoso de produção de narrativas, e de narrativas também que nos ajuda a pensar o tempo presente, né? O tempo que vivem as historiadoras e os historiadores que trabalham com as oralidades, que estudam as oralidades, né? Então,
Eu quero, depois a Giovana, né, a professora Giovana, vai fazer o diálogo com a gente, mas eu já queria já deixar essa conversinha inicial. Nesse lab, a professora Ana e o professor Jaime já adiantaram bem na semana passada, né, mas eu quero só aprofundar. Nesse lab, nós vamos trabalhar história oral comigo, depois livro didático com o professor Jaime, e depois os seminários com o estudo das HQs, né? Como também a gente pode trabalhar as HQs, que eu achei super criativo, super original, e vai ser com a professora Ana Lúcia Neme. Aproveitem, gente, esse lab está muito diferentão, tá muito bom. Vocês vão, assim, vai ser é uma disciplina pesada, mas vocês vão aproveitar tanto. Se eu fosse aluna, ia querer fazer esse lab, desculpa, é o meu sentimento. E as nossas aulas, elas são aulas também práticas, no sentido que a história oral é uma metodologia que exige o nosso exercício. E nós vamos ter como o carro-chefe, né, o tema transversal de todas essas unidades, o projeto Mosaicos, né, Vidas Estudantis durante a Pandemia. Né? A gente não pode fechar os olhos para este processo mundial e também regional que a gente vive da história do impacto, né, da pandemia nas nossas vidas. Só que eu poderia abordar este tema numa perspectiva do self, ou seja, como eu elaborei meus processos identitários e sociais a partir do fenômeno pandêmico, que eu acho fantástico, incrível, porém não é possível de ser executado durante esta disciplina. Isso exigiria uma presença, a meu ver, né, uma atuação presencial, uma assistência a vocês mais direta, né? E um convívio que me convidaria realmente a ter que fazer um acompanhamento mais pontual. No entanto, a história oral ela também pode ser focada, ela pode escolher um caminho interpretativo para a gente poder favorecer a produção dos testemunhos e dos relatos, né? Como apontou muito bem o Amadou Rampateba, falando das tradições orais, todos os relatos são subjetivos, e isso não é nenhum problema, muito pelo contrário, isso é a grande riqueza, porque o relato ele é a expressão da memória. É a expressão de uma operação histórica da memória, né? Daquilo que eu escolho lembrar, daquilo que eu escolho esquecer e daquilo que eu escolho reinterpretar. Portanto, as entrevistas elas não são a última fala de uma pessoa, assim como os documentos escritos não são a última fala de um processo histórico. Elas retratam o momento da condição de produção daquele testemunho. Né? Então, a história oral permite a gente trabalhar com conceitos poderosos: experiência, relato, testemunho e memória. Então, é em torno desse quarteto em si, né? Testemunha, relato, memória, né? Que a gente vai estar, e a narrativa dessa memória que a gente vai estar trabalhando. Bom, a história oral, eu digo que tem coisa que ninguém pode fazer por nós. Por exemplo, emagrecer. Né? Eu posso achar lindo a prática da yoga, mas se eu não faço yoga, não vai ter resultado. Posso achar linda a alimentação saudável, mas se eu não usar da alimentação saudável, eu não vou ter os benefícios da alimentação saudável, né? Brincando aqui, a história oral é uma experiência historiográfica que a gente precisa conhecer com a gente, para que a gente possa depois fazer com outras pessoas e com outras sociedades, como eu já fiz, e com outros contextos. E a história oral tem uma coisa que eu acho absolutamente fantástica, que também acontece nos documentos escritos, mas na história oral isso é muito fácil de acontecer, na produção dos testemunhos. A coexistência e a interpolação de diversas perspectivas de tempo. O tempo social, cronológico corrente, o tempo da memória e o tempo das tradições orais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui a Angola em 2006, logo após o fim da Guerra Civil. A Guerra Civil acabou em 2002, eu fui 4 anos após, no processo realmente de reconstrução e modernização da capital de Angola, Luanda. E eu tinha um projeto de pós-doutorado que eu fiz na França, que eu queria entender essa nova expansão islâmica contemporânea em países sem tradição de presença muçulmana forte.
como o caso do Brasil e o caso, no caso, dos países africanos de língua oficial portuguesa, no caso, a saber, especialmente Angola, porque Guiné, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e Moçambique têm experiência de presença muçulmana forte e muito plurissecular, né? Mas Angola não tinha, nem o Brasil, então eu queria fazer esse estudo. E aí eu visitei uma comunidade muçulmana no bairro da Palanca, que é um bairro que tem um museque. Vocês já devem ter ouvido falar dos museques, que são traduzidos ao pé da letra como favelas, né? Mas o museque é além de favela, né? O museque, de fato, são habitações periféricas em condições muito difíceis, muito duras mesmo. E aí eu recomendo que, para vocês entenderem um pouco mais dos museques, que vocês vejam as pesquisas do professor Alex Magalhães, que dá várias aulas nos nossos minicursos do NEAC, né, do nosso núcleo, que estão lá no canal, que ele fala das viagens, das visitas dele aos museques angolanos. Tem também o trabalho na antropologia da professora... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Luena Pereira, que vocês também podem ver várias informações interessantes. Bom, então, continuando o assunto, quando eu estava lá, em Angola, eu conheci um imã angolano de uma comunidade muçulmana, Bakongo, que os Bakongos não têm história de presença muçulmana ou de terem sido muçulmanos em outros tempos históricos. Então, era uma comunidade muito recente e me interessava muito ver como é que era essa adesão deles ao Islã. E foi muito interessante que o imã da comunidade era uma pessoa que tinha feito graduação e especialização em matemática na USP. Então, quando ele viu que eu vinha de São Paulo, ele ficou super animado, começou a falar da vida da Paulista, que ele gostava de pão de queijo, que ele tomava café, que ele ia na Martins Fontes. E a gente foi conversando, e ele com bom trânsito, né? Angola, Brasil, falando bem das duas realidades. Até que eu comecei a entrevista, né? Ele estava, né, um pouco dizendo assim: olha, os códigos sociais que você conhece, eu também conheço. Eu falei, não, tranquilo, né? Sentei com ele, a gente, né? E ele começou a dizer o ano, o dia, o mês, o ano da construção daquela comunidade, como é que as pessoas foram se organizando, a liderança dele. E aí ele conta, no meio dessa narrativa ocidental, linear, que ele se torna muçulmano no dia em que o avô dele acordou com seios de mulher, falando em árabe e rezando para Meca. Aí eu parei, né? Fiquei olhando para ele, falei, gente, olha a interpolação aí, né? E eu pouco sabia da história dos Bakongo, né? E do que significa essa simbologia para os Bakongos na tradição oral, na construção de memória Bakongo, né? E aí eu procurei fazer uma entrevista. Então, mas assim, os senhores tiveram contato com os muçulmanos? Aí eles falaram, né, da chegada de muçulmanos senegaleses e guineenses nessa Luanda que estava se reconstruindo, que vários Bakongos se tornaram muçulmanos, e ele não falava dele, que vários muçulmanos se tornavam muçulmanos, e que no caso da família dele, quem havia se tornado muçulmano, diretamente tocado pela luz, foi o avô. Essa informação, para mim, é valiosíssima, porque nas diversas tradições muçulmanas africanas sufi, desse sufismo mais místico, desse Islã mais místico, que usa elementos de proteção, elementos mágicos, a luz é um dado poderoso, que existe a ideia da doutrina da luz muhammadiniana, que é a luz de Muhammad. Eu posso me tornar muçulmano, porque eu entendi, compreendi, e aí eu faço o processo, né, de me tornar muçulmano, ou eu posso ser tocado diretamente pela luz divina e ter atributos e receber atributos que me façam me tornar muçulmano, receber uma luz que me transforme. Só que a doutrina da luz muhammadiniana, ela é uma doutrina de iluminação do espírito, mas não de transformação corporal. Aí não batia para mim por que o avô acordou com seios de mulher. Falando em árabe, rezando para Meca, era a doutrina da luz muhammadiniana. Mas por que os seios de mulher? O que isso significava, né?
que era uma alteração muito profunda, alteração da condição de gênero. Era isso que ele estava me informando. Depois da grande luz que entrou no quarto do avô. Aí eu, durante os outros dias que eu estava lá, perguntava de um lado, perguntava de outro, perguntava de um lado, perguntava de outro, ele percebeu que eu não estava conseguindo fechar a interpretação. Aí ele falou assim: eu queria convidar a senhora para fazer um passeio conosco de carro, para a senhora ver uma coisa que a gente ainda não mostrou para a senhora. Aí eu entrei no carro com ele, aí nós andamos, e quando ele pegou a estrada principal, ele me mostrou a igreja tocoísta. O que é a igreja tocoísta? É a igreja fundada pelo Simão Toco. A igreja tocoísta, assim como a igreja do quimbanguista em Angola e várias outras igrejas que a gente chama de igrejas autóctones, né? Esse é o termo que a literatura antropológica usa sobre essas igrejas. São processos religiosos de organização de cultos de ancestrais, não mais no contexto aldeão, mas dentro da estrutura de uma igreja cristã. Então, essas igrejas autóctones são a celebração de cultos de ancestrais dentro de estruturas de igrejas católicas, né? De igrejas católicas ou evangélicas, ou seja, o prédio é parecido com o das igrejas católicas ou evangélicas, a forma da prelação, né, do pastor, porque eles têm pastor, é muito semelhante, porém o que acontece ali é a vivência com os ancestrais. Os ancestrais vêm durante o culto, ocorrem os fenômenos de possessão, ocorrem as profecias, ocorre realmente esse contato com os mortos. E no caso do tocoísmo, o que acontece? Existe também uma doutrina da luz. E isso me emocionou. O que o tocoísmo diz sobre a luz? A luz divina pode te tocar a ponto de transformar sua condição de gênero, se Deus assim quiser. Então, o que ele está me dizendo? Que o avô dele, que era antigo, uma antiga liderança comunitária baconga, reconhecida entre os bacongos, respeitado entre os bacongos, que frequentava a igreja tocoísta, um dia ele foi atingido por essas duas perspectivas de luz, a luz muçulmana e a luz tocoísta. Então, como ele era filho, neto daquele homem, naturalmente ele herdou a liderança da comunidade, porque ele era filho de uma pessoa que foi iluminada, porque na igreja, porque a doutrina da luz mohammediana, ela ilumina a pessoa, mas no tocoísmo, a luz ilumina a pessoa e abençoa os descendentes. Então, nesse contexto, a liderança dele muçulmana não é justificada porque ele estudou numa universidade islâmica. Não é justificada porque ele não nasceu numa família muçulmana de muito tempo, antiga. A liderança muçulmana dele é justificada em chave de leitura bacongo, que dialogava com a chave de leitura mística sufi trazida pelos muçulmanos senegaleses e quinenses. Agora, gente, até eu chegar a isso, eu sofri. Até entender isso, eu penei bastante, né? E dá-lhe leitura de memória, de interpolação de memória, para poder entender isso. E, ao mesmo tempo, é que eu fiquei realmente fascinada pelo uso da história oral, né, para estudar sociedades africanas, né, que para mim foi fundamental. Bom, nesse projeto que a gente está pensando em fazer com vocês, Mosaicos, Vidas Estudantis durante a Pandemia, eu queria, em primeiro lugar, homenagear, conversei com os colegas, com o Jaime e com a Ana, eles super acolheram isso. Esse projeto é uma homenagem a vocês e a todos aqueles que eram estudantes de 2020 e 2021 em qualquer série, em qualquer nível da educação, pública ou privada, né? Porque se existiu educação, se existiu processo educativo, foi que vocês, nas piores ou melhores condições que poderiam ter, assumiram isso e levaram isso adiante. Se as disciplinas deram certo, é porque vocês acreditaram nessas disciplinas, né? Então, é uma homenagem, né? Eu, como historiadora, e meus colegas, a gente não poderia passar por cima disso.
Segundo lugar, vocês são estudantes de história, né? E vocês estão vivendo um processo muito singular, né? Vocês são jovens historiadoras, historiadores vivendo uma pandemia, né? Igual a geração de jovens historiadoras e historiadores que viveram a gripe espanhola, que viveram outras pandemias, né? E que legaram a gente depoimentos e estudos poderosos que nos permitiram perceber mudanças de compreensão do mundo, mudanças de estruturas econômicas e sociais que foram favorecidas pelo impacto dos processos pandêmicos, né? Então, a meu ver, isso é um dever humanitário, um dever histórico que cabe à nossa geração. Não foi nem que veio antes da gente, não sei como será a situação da que virá depois. E isso é um trabalho que a gente faz no nosso exercício de memória e de construção de narrativa durante as nossas existências, e é um legado que a gente deixa para as gerações futuras, que é fundamental. Então, é um dever de memória, é um dever historiográfico, né? Acho que é algo que dá muita força para a gente fazer isso, né? E aí a gente vai trabalhar essas vidas estudantis durante a pandemia numa perspectiva processual, ou seja, como vocês conseguiram construir, tá, estratégias para lidar com esta situação que ocorria no dia a dia, né? Porque a pandemia ela não veio de uma vez, bum! A gente foi descobrindo o que era essa pandemia semana a semana, com uma série de intercorrências, com falecimento de pessoas, com crises afetivas de muita gente, com muita gente ficando doente, com a gente vendo situações acontecendo dentro dos nossos lares, dentro das nossas vidas. A nossa forma de se relacionar com a universidade, com os colegas, com a gente mesmo, com os nossos familiares se transformou completamente, né? Então, a ideia desse projeto Mosaicos é que a gente faça esse exercício com a gente mesmo, sob a minha supervisão, da professora Tainá, da Bianca, da Alícia, do André, que está aqui com a gente, da Sara, da Ana Caldeiras, né? De toda essa estrutura que a gente vai procurar dar a vocês, não só nas aulas, mas qualquer dúvida que tenham. Tem também plantão de dúvidas que a professora Giovana, né, vai conduzir para o pessoal do noturno. Depois a professora Giovana vai se apresentar a vocês aqui, e a Bianca, e quem tiver aqui da monitoria também vai se apresentar rapidamente, e a gente vai fazer um exercício, porque a história oral, ela exige, já no seu aprendizado, né, que a gente faça exercícios, tá? Para que a gente entenda a sintonia, ou a gente encontre uma sintonia de trabalho para a execução dessa tarefa, pesquisa historiográfica e, ao mesmo tempo, elaboração de narrativa. Ok, pessoal? Não é para ficar desesperado, sair anotando, correndo tudo que eu estou falando, porque eu sou igual o mantra indiano. Eu repito a mesma coisa todos os dias, várias vezes. Não fiquem realmente preocupados com isso. A Bianca já foi minha aluna, né, Bianca? Você já conhece, a Giovana também. Elas sabem que, se for necessário, eu repito 10, 20, 100, 400, 1 trilhão de vezes que for necessário. Tá bom, pessoal? Então, eu vou pedir que a professora Giovana se apresente rapidamente para vocês, depois a nossa querida Bianca, e quem tiver da monitoria aqui, para fazer uma saudação de boas-vindas, e vou explicar rapidamente, antes delas falarem, a nossa avaliação. É um mesmo trabalho que vai correr os 3 módulos do nosso módulo, nosso laboratório. Neste nosso módulo, a gente vai precisar produzir como um trabalho final que vai ajudar ao Jaime e a Ana o roteiro da entrevista e a entrevista transcrita. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que vai ser o modo de trabalho? Sempre online comigo, mas vocês vão se dividir em grupos de até 5 pessoas. Por que menos, se possível, 5, mínimo de 3, máximo de 5? Porque esse é um trabalho que vai exigir muito de vocês, tanto do ponto de vista metodológico, historiográfico, quanto emocional. Então, se for muito intimista, vai ser complicado, né? Então, a gente precisa realmente estar
em um grupo um pouquinho mais ampliado de pessoas para que vocês possam se dar suporte. Porque quando vocês forem fazer isso com os estudantes do ensino fundamental e médio, esse cuidado ainda vai ter que ser maior, caso vocês queiram fazer isso com os futuros estudantes de vocês, tá? Então, para que a gente não, a gente está pedindo isso. Se possível, professora Giovana, que as pessoas sejam assim, para assistir a aula, eu posso ser do vespertino ou do noturno, mas para fazer o trabalho, cada um dentro do seu turno, tá, pessoal? Porque aí vai ser mais fácil para a gente poder fazer o atendimento, dar o suporte que vocês vão precisar, porque vocês terão suporte, tá? Vocês não estão sozinhos. Nós todos estamos vivendo o mesmo processo e estamos vivendo a mesma história. A gente vai abrir, quando começar a fazer o exercício, hoje, sempre todos os exercícios são feitos com quem está na plataforma, porque vocês precisam entender o que está acontecendo, porque quando vocês forem se entrevistar, porque o trabalho é feito dessa forma, né? Vocês vão formar grupo de cinco pessoas e vocês vão se entrevistar a partir de um mesmo roteiro. Depois, eu vou transcrever a entrevista de quem eu entrevistei, não de quem me entrevistou. E aí o grupo vai fazer uma discussão das 5 entrevistas e vai fazer um texto introdutório, pensando nos futuros historiadores do futuro, nas pessoas do futuro que vão ler esse nosso material. Tá? É isso. Bom, eu vou passar a palavra agora rapidinho para a professora Giovana Tainá Pugas e depois para a nossa monitoria. Professora Giovana, é contigo. Olá a todos, boa noite. Eu sou a professora Giovana, eu estou agora no mestrado. Na verdade, eu estou na reta final, no processo de finalizar a escrita da dissertação. Eu sou orientanda da Maria Rita e também sou professora da Rede Estadual de São Paulo. O meu projeto aqui, junto também com a outra estagiária do PAD, a Maria Alicia, é justamente ajudar vocês. A gente vai ter um plantão de dúvidas, inclusive vou disponibilizar aqui no chat o link do Forms para vocês responderem qual é o melhor horário que a gente pode ajudar, auxiliar, tanto sobre o texto, os conteúdos que serão tratados nos módulos, também sobre o trabalho que a professora Patrícia estava comentando agora. A nossa intenção é justamente ajudar todo mundo. Professora, o microfone está desligado. Tá. É o meme do século, né? Professora, então, o microfone está desligado. Obrigada, professora Giovana. Eu passo a palavra agora para a Bianca. Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Muitos de vocês eu já conheço de Lab 1, Lab 2, então é um prazer estar aqui de novo. Eu sou a Bianca, sou aluna do 6º termo, para quem não me conhece. Eu vou ajudar a professora junto com os outros monitores como monitora, então será um prazer ajudar vocês. Eu já fiz Lab 3, então eu também já fiz entrevistas, e foi um processo muito legal, vocês vão gostar muito. Parece difícil, mas não é, e vai ser bem legal. Eu também fiz entrevistas no meu projeto de iniciação científica, então eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para ajudar vocês, tá bom? Vai ser um prazer. Você tem uma ótima experiência, querida. E vou passar a palavra para a Alícia, né, que está ajudando aqui a organizar a plataforma, para ela fazer uma saudação a vocês. Alícia, a palavra é sua. Olá, gente. Meu nome é Alícia. Estou no meu último semestre. Agora vai, pelo amor de Deus. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho algumas experiências com monitoria, mas eu acredito que aqui eu só dei para Bianca, se eu não me engano, em contemporânea. Então, quem já me conhece sabe que eu tenho um movimento de alicianismo que é ajudar todos os alunos, independente de qualquer coisa, defendê-los e estar aqui para vocês, principalmente agora, né, nesse momento de pandemia. Então, a gente sabe também que esse momento de entrevistas, a gente fica um pouco apavorado, porque é um pouco diferente do que a gente tem acostumado dentro da academia, mas vocês vão se apaixonar tanto quanto a gente. Eu trabalho em entrevista também, história oral, no meu TCC, então vocês vão gostar muito e o que precisarem, a gente está aqui.
Muito grata, Alice. Depois desse incentivo, né, pessoal? Todo mundo vai querer fazer com a maior alegria. Mas é um percurso, né? E eu aprendo até hoje. Eu já trabalho com história oral há mais de 20 anos e aprendo até hoje, né? É sempre um grande desafio, mas é um desafio que, quando vivenciado juntos e refletido coletivamente, é sempre uma experiência muito legal. Então, eu vou começar um primeiro exercício com vocês, né? Em que a gente vai perceber a dimensão do processo histórico, a gente vai perceber a dimensão das sincronicidades, ou seja, mesmo sendo pessoas muito diferentes, de lugares de fala, de lugares de experiência muito distintos, algumas falas permitem que a gente tenha, né, apreciações, a percepção de situações comuns que são transversais, e também, mesmo dentro de mesmas perguntas, as singularidades que a gente consegue perceber. Tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer esse exercício com vocês. Quero agradecer de antemão. Eu vou chamar uma por uma, um por um. Vocês não são obrigados a fazer o exercício. Já de antemão, eu agradeço muito a cada um que puder aceitar, né? Eu vou pedir a ajuda da monitoria e da professora Giovana, que possa ir percebendo os elementos e anotando para depois devolver para vocês, né? Elas que já trabalham com história oral, como é que está sendo. Eu vou estar desempenhando o papel aqui de entrevistador, né? A entrevistadora de vocês. É um primeiro exercício em torno do tema vida estudantil durante a pandemia. Se vocês estiverem de acordo, por favor, mande um sim pelo chat ou abra o microfone, ou manda um like, podem responder. Vamos lá, pessoal. Quem estiver de acordo. Vocês estão vendo, gente? Alicia, sim, 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 perfeito. Obrigada, pessoal. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, em primeiro lugar, né, o primeiro passo em qualquer entrevista que a gente faça, né? A gente não pode esquecer jamais que a entrevistadora e o entrevistador participa do processo da elaboração do relato oral. A gente não é indiferente, tá? A nossa presença, a nossa postura, a forma como a gente se dirige à pessoa é fundamental para a elaboração daquele testemunho, né? A nossa postura, a nossa ética, né? A nossa conduta respeitosa é fundamental no processo. E também saber conduzir a produção do relato. Então, isso exige da gente uma preparação teórica, metodológica e historiográfica, né? De entender o contexto da pessoa no qual o entrevistado está inserido, o momento de vida que essa pessoa se encontra, né? E as condições que eu utilizo para poder conseguir produzir esse depoimento. Uma coisa é uma entrevista presencial, outra coisa é uma entrevista por plataforma. Uma coisa é uma entrevista que eu envio um questionário, que a pessoa já sabe previamente o que eu vou perguntar, e outra coisa é uma entrevista como vai ser agora, em que vocês vão ser surpreendidos pelas minhas perguntas, né? Tudo isso vai interferir na forma da produção do relato. E vocês e os entrevistados de vocês podem ter a liberdade de dizer: essa pergunta eu não quero responder. Entenderam? Então, isso é muito importante para que vocês entendam isso. A gente vai fazer esse exercício aqui. Eu tenho já um roteirinho na minha cabeça, eu já disse para vocês o tema, que é vidas estudantis durante a pandemia, tá bom? Se a pessoa que eu dirigi a pergunta não se sentir à vontade, você vai dizer: professora, não me sinto à vontade de responder essa pergunta. Ok, ok. Se no meio do seu depoimento faltar palavra, vier o silêncio, ok. Silêncio em história oral é informação. Na hora que você está falando, isso já aconteceu comigo, entrevistando algumas sociedades africanas que eu pesquisei. Faltou palavra, eu faço gestos. Os gestos fazem parte. Então, eu tenho que prestar atenção nos gestos. Ou expressões faciais, ou expressões de emoção. A emocionalidade, a expressão da emoção, ela é fundamental. Em história oral, ela é linguagem. Ok?
Podemos começar? Responda aí no chat. Estão preparadas, preparados? Vamos lá, pessoal, deixa eu ver aí no chat. Sim ou não? Muito bom, bora lá, Laura. Gostei do bora. Vamos lá, bora lá. Então, tudo bem. Então, eu vou seguir a ordem que aparece aqui no. É chato que não dá para ser espontâneo, né? Mas eu vou seguir a ordem aqui. A monitoria, por favor, vou pedir a Alicia, Bianca e a professora Giovana que acompanhem, né? Os relatos, e depois a gente vai comentar, tá bom? Então, eu vou dar boa noite ao Antônio Valtemi. Tudo bom, Antônio? Seja muito bem-vindo. Agradeço por você ter aceito participar dessa entrevista. Gostaria de saber se você aceita conversar comigo. Boa noite. Pois não, aceito sim. Muito obrigada, Antônio. E você me permite que essa sua resposta esteja disponível para que as pessoas do nosso curso possam assistir e também quando a gente colocar no canal e no Drive? Sim, Sim ou não? sim. Agradeço, Antônio, a sua gentileza. Antônio, eu tenho uma pergunta para você. Quando você percebeu que estava vivendo uma pandemia? Eu acho que foi um processo um pouco lento, né? Eu acho que, num primeiro momento, não achei que seria uma coisa tão complicada, né? E que resultaria na perda de tantas vidas, né? Parece sempre, no início, parecia mais uma previsão catastrófica demais, assim, né? Na minha opinião. E como você lidou com o tempo? A passagem do tempo nesse momento, nesse período da pandemia, do início da pandemia? Com dificuldade, assim, eu já tenho problema de ansiedade, então para mim é ruim ter que ficar em casa, não poder sair, assim. E então, quando eu estou fazendo algum trabalho da faculdade ou lendo texto, até que eu consigo me distrair, mas no período de férias foi mais difícil, nos períodos de férias da faculdade. Obrigada, Antônio. E uma última pergunta. Dos recursos digitais de comunicação, qual que você tem mais utilizado e o que você acha desse recurso? Eu tenho utilizado mais o celular. Não é o único meio que eu tenho, mas para mim acaba sendo mais prático. Eu agradeço, Antônio, o seu depoimento, muito grata. Nada, Durante o curso, nós vamos ter mais oportunidades de coletivamente fazer essa reflexão, tá ok, bom? Muito tudo obrigada, bom. Antônio. Nada. Eu convido agora a Bárbara Regina. Boa noite, Bárbara Regina. É um prazer recebê-la aqui. Boa Eu noite. agradeço pela sua participação. Muito obrigada. Bárbara Regina, o que é estudar em plataformas? Se você puder me explicar. Olha, eu vou ser bem franca, eu tranquei o curso ano passado, né? Porque eu não consigo. Para mim, sinceramente, eu não sinto que eu aprendo. No semestre anterior eu voltei para a faculdade, eu vejo muita dificuldade. O ensino por plataforma digital é muita distração, eu acho que ele é falha. Eu acho que em algumas ocasiões talvez ele se encaixe, é óbvio, num momento de pandemia, né? E para pessoas que, por exemplo, trabalham à distância, viajando e necessitam fazer uma graduação e querem fazer uma graduação. Mas ele não é eficiente, ele não educa de fato, ele não integra as pessoas, perde o círculo de convivência. Então, eu senti muita dificuldade. Em 2020, eu tentei fazer logo quando estourou a pandemia, né, que a gente foi para casa e depois veio. Não consegui, eu desisti de tudo. Eu inclusive fazia parte do PET, né?
E não consegui, nossa, não conseguia prestar atenção em mais nada. O livro mesmo, quando a gente pega um PDF, já é difícil, pelo menos para mim, né? Pela minha experiência pessoal, já é difícil eu me concentrar numa tela de computador lendo um livro. Imagina ouvindo pessoas que eu nunca vi na vida. Enfim, basicamente é isso. Eu acho muito ruim. Entendi. E por que voltou esse semestre? Porque eu preciso me formar. E aí eu voltei no semestre anterior, né? Na realidade, eu fiz o semestre bem mais ou menos assim, fui levando, fiz as avaliações, mas eu também, por conta do serviço, não conseguia conciliar muito bem. E talvez não tinha muita disciplina também para isso, por conta do sistema EAD mesmo, né? Mas aí eu vi que eu precisava, né? Que eu não podia estar parando tudo por conta disso, que eu precisava ter mais disciplina nesse sentido, porque eu preciso me formar para eu seguir o que eu quero fazer, né? Sim. Agradeço e tenho mais uma pergunta. Para você, o tempo mudou? A forma de lidar com o tempo mudou depois da pandemia? Calma aí, tô pensando. Eu acho que sim, em alguns momentos. Assim, o dia às vezes parece demorar, o dia em si parece demorar muito às vezes. Principalmente quando estourou a pandemia, que a gente ficou em casa, né? Os serviços ficaram afastados, né? Eu era lojista, então eu fiquei em casa. Os dias eram maçantes, gigantes, não passavam nunca. O tempo parecia inacabável, né? Tipo, só demora longo demais, infinito. Mas ao mesmo tempo era uma sensação de você precisa correr atrás então mais rápido, agora você precisa acelerar mais o tempo, então você precisa agir mais, fazer mais. É questão da ansiedade, né? Então o tempo mesmo que lento parecia que te fazia acelerar mais, porque você precisava correr mais. Então agora que as coisas estão retomando, né, na medida do possível, tudo parece muito mais rápido, tudo parece estar acontecendo assim, num piscar de olhos, pelo menos para mim, né? Historiadora Bárbara, queria te fazer uma pergunta. A forma de contagem do tempo mudou? Ou o que mudou em relação à percepção do tempo? O tempo não muda, né? Eu acho. Mas a percepção muda muito. Por isso, depende dos dias, depende do que você está fazendo no seu dia. 2020 foi um ano muito diferente para mim. Passou voando, porque eu acabei parando a faculdade e entrando em outras coisas e começando projetos e tudo foi muito rápido desde então, assim. É a percepção do tempo que muda, mas o tempo ele continua agindo da mesma forma, né? Ou mudando muito pouco, né? De acordo com as ciências exatas, muda um pouco. Bárbara, muito grata pelo seu depoimento. Tem muita coisa para a gente refletir no que você falou aí. E a gente continua. Convido agora a Catarina Vieira para a gente conversar um pouquinho. Boa noite, Catarina. Você pode conversar um pouquinho comigo? Boa noite, professora. Tudo bom, meu anjo? Eu vou te fazer uma pergunta, um pouquinho diferente das perguntas anteriores. Como é se socializar e expressar sentimentos não presencialmente? Com os colegas? Com os colegas, com tudo que você conhece? Na faculdade foi meio diferente, porque quando a gente entrou, a gente não conhecia todo mundo, até para fazer trabalho em grupo foi meio estranho, mas com o tempo a gente foi se adaptando. Hoje em dia, mesmo não conhecendo pessoalmente, a gente se fala bastante, principalmente por causa da faculdade. Fora da faculdade, eu continuei vendo as pessoas normalmente, com menos frequência, mas com a ajuda da internet dá para manter contato.
Com a ajuda da internet, você diz que dá para manter contato. E trocar afeto, é possível? É. Legal. E há a possibilidade muito forte, né, Catarina, da gente retornar à sala de aula presencial, né, no próximo ano, 2022. Como é que você acha que vai ser esse retorno à presença física na sala de aula? Como é que você imagina isso? Eu acho que vai ser bom, principalmente porque a gente, pelo menos o pessoal que eu converso da faculdade, a gente quer muito voltar para poder se ver, para conversar, ir para as festas da faculdade também, né? Eu acho que vai ser bom. Que bom. Obrigada, Catarina, pelo exercício, muito grata. Imagina, obrigada. Elizabeth da Silva, boa noite, tudo bom? Posso conversar um pouquinho contigo? Olá, Elizabeth. Vou esperar um pouquinho, senão eu passo para a Emanuela. Bom, vou passar para a Emanuela. Olá, Oi, Elizabeth, boa noite, tudo bem? boa Tudo noite, tudo jóia? bem? Queridona, queria te fazer uma pergunta nesse nosso exercício. Quando que você se deu Sim. conta de que estava vivendo uma pandemia? Ai, Oi, quando Elizabeth. começou a fechar os comércios, quando o Ah, comércio começou a fechar, né? Quando a vida começou a parar, eu comecei a trabalhar em casa e que eu me dei conta dessa loucura. Elizabeth, você falou uma frase muito tocante e importante. Quando a vida começou a parar. Explica pra gente isso. Então, eu pelo menos eu fiquei reclusa, né? Porque meus pais são idosos, então eu não pude sair. Não ia ao mercado, eu fiquei muito tempo reclusa mesmo, só dentro de casa. Tudo que vinha de fora, meu irmão que trazia, minha cunhada que trazia, porque assim, nós ficamos meio apavorados, né? Na situação porque tinham idosos em casa. Então eu fiquei, assim, totalmente isolada mesmo do Então, mundo, para só você. comecei Uhum, tô te ouvindo. então, eu fiquei, assim, reclusa mesmo, só, sabia de notícias, assim, eh eh, pelas mídias, né, e tanto que não estava acontecendo a mesma coisa que eu pensei que estava. Então eu achei que todo o comércio estava fechado, que estava tudo parado, e quando retomou, né, que eu pude sair, eu percebi que não, que só eu que estava reclusa totalmente. Tinha comércio aberto, né, mesmo clandestinamente, as coisas estavam mais ou menos caminhando, mas eu pensei que o mundo tinha parado e como eu parei assim totalmente no tempo e no espaço. Elizabeth, essa sua percepção de sentimento é muito rica. Eu vou explorar um pouquinho isso, se você tiver condições, senão a gente não explora, ok? Você diz: o mundo parou porque eu estava isolada. A vida parou porque eu estava isolada, eu estava com idosos. Para você, o que é vida e o que é mundo? Ah, é o cotidiano, né? É a convivência com as outras pessoas, né? Então, eu não tive mais nenhum. Eu tenho convivência com muitas pessoas durante meu trabalho, né? Durante a vida, e eu parei assim, não via mais ninguém através apenas, né, de plataformas, mas aquele calor humano, né? Aquela coisa, aquela agitação, tudo, a vida parou. Eu fiquei perdida, assim, totalmente perdida, porque era uma situação de muita convivência com muitas pessoas e de repente eu fiquei, né, isolada totalmente. Só eu, meu pai, minha mãe, mais ninguém. E, assim, eu tinha contato com as outras pessoas, mas através de plataformas, não mais aquela
convivência física, lógico. Elizabeth, esse seu depoimento é poderoso e importantíssimo, e a gente te agradece muito de você ter colocado nesse exercício. Tá bom? A gente vai seguir aqui a nossa conversa e passo para Emanuela. Boa noite, Emanuela. Você pode conversar? Boa noite. Que bom. Minha querida, obrigada pela sua participação e pela sua presença. E eu vou te fazer uma pergunta. Para você, como foi a passagem do tempo desde o início da pandemia? Eu acho que foi bem rápido, assim. A percepção do tempo foi voando. Por que o tempo voa? E por que o tempo passou voando? Por um lado, teve muito menos informação, né, no cotidiano, porque esse negócio de ficar assim em casa reduz assim o campo de vista que a gente tem das coisas, né? Então não é mais toda hora na rua, não tem isso de ir para até Guarulhos, né? Eu moro no centro de São Paulo, então esse deslocamento assim da cidade ele reduz para um espaço restrito que é da nossa casa. Mas ao mesmo tempo é uma coisa só, assim, é como se fosse um bloco monolítico, aquele cotidiano assim, que só vai passando, os dias vão passando, e é aquela mesma rotina todo dia. E quando você vai ver, para mim, 2020 ainda é agora, assim. E já estou indo para 2022, então acho que a percepção é que passou depressa, por mais que muita coisa para fazer, então também tem muita coisa para fazer, assim. Acho que ajuda. Acho que é isso. Muito obrigada, Emanuela, pela sua resposta. A gente depois vai fazer uma conversa coletiva. Muito grata mesmo. Giovana Lira, boa noite, muito prazer. Você pode conversar um pouquinho comigo? Boa noite, professora. Prazer é meu. Posso sim. Tá bom. Giovana Lira, como é estudar desde o início da pandemia até hoje? É que, eu não sei, eu tenho uma percepção levemente diferente do que a maioria das pessoas que eu comento sobre isso na minha vida, porque, assim, é muito ruim ter que estudar, fazer uma graduação que a gente esperava que fosse presencial, desse modo online, não só para mim, né, para os meus colegas, mas também para os professores que tiveram que se acostumar com isso. Mas o fato de eu ter começado a graduação desse jeito, agora eu estou relativamente acostumada com isso. No começo foi muito difícil, porque eu estudei a minha vida inteira presencial, mas agora eu acho que eu consegui lidar muito bem até com isso. É difícil, quer dizer, foi muito difícil no começo, né? Até eu chegar nesse ponto que eu consigo falar que eu estou tranquila em estudar online. Mas até que é uma coisa que eu estou lidando bem, então acho que é isso. Tá. Durante esse período, qual recurso digital você se aproximou mais e o que esse recurso te trouxe? Infelizmente, eu me aproximei demais do WhatsApp. E eu não aguento mais, porque eu não gosto de ficar mexendo no WhatsApp, porque eu não tenho paciência. Então, eu tive que me aproximar muito. Eu tive que criar uma relação com o WhatsApp que eu não tinha antes. E daí foi muito diferente para mim, mas agora também não sei como que eu conseguia viver sem, né? Teve a queda do WhatsApp semana passada, e daí é muito estranho, porque você não espera, porque realmente faz muito parte da sua vida, né? E daí, só quando você não tem real, para você perceber que aquilo é necessário. E foi logo no dia que a gente voltou às aulas, a queda. E daí eu estava totalmente perdida, eu falei, meu Deus, não sei como que eu não usava muito antes. Acho que foi isso. Muito bem, você me deu uma informação poderosa aqui. Você disse que ficou perdida com a queda do WhatsApp. Pois é. O que o WhatsApp, então, te ajuda a se sentir quem está perdido, o oposto disso é a pessoa que se encontra, né? O que você se sente em encontro ou no estado de encontro no WhatsApp? O fato de eu ter começado a usar muito ele, né? Percebi que tem uma praticidade muito grande. Então, eu acho que não tem como você fazer suas coisas ou relacionar áreas da sua vida sem o WhatsApp. Então, por exemplo,
no primeiro dia de aula, teve toda a explicação de como que seria o nosso semestre e tal, e eu queria poder discutir isso com os meus amigos de classe, ou poder discutir isso com os meus colegas, que eu geralmente faço grupo para fazer trabalho. E não tinha como. Então, o iPhone ele tem uma funcionalidade que é o iMessage, que se você tiver internet, você consegue conversar com outras pessoas que têm iPhone e que têm internet. Mas não são todos meus amigos que têm, também fica complicado, né? Então, até voltar tudo para poder discutir com os meus colegas como que seria o andamento desse semestre, em laboratório, mais especificamente, né? Que foi no dia que caiu, demorou um pouquinho. Aí acho que foi isso que eu fiquei mais perdida, assim. Como você sentiu o tempo no dia que caiu o WhatsApp? Eu acho que foi uma situação meio complicada. Porque, assim, como eu já tinha coisa para fazer, né? Já tinha a aula para ver, já tinha algumas coisas para arrumar em casa. Então, para mim, o ponto principal foi o fato de não poder discutir com os meus amigos, né? Sobre como seria o semestre. Mas isso daí dava para fazer depois. Então, eu assisti a aula, fiquei assistindo filme, e eventualmente uma hora ia voltar, né? Porque é um monopólio muito grande. Então, tem o WhatsApp, tem o Facebook, Instagram. Eu acho que eles não iam esperar tanto tempo para conseguir arrumar o problema com o mundo inteiro, né, participando dessas plataformas, dessas redes sociais. Então, eu falei, uma hora vai voltar. Então, não vou ficar apegada a isso, porque, enfim, vou fazer minhas coisas, daqui a pouco passa. Obrigada, Giovana, sua informação foi muito valiosa. Obrigada, professora. Obrigada, querida. Eu passo a palavra ao Gustavo Sanches. Boa noite, Gustavo. Você pode conversar um pouco comigo? Boa noite, professora. Posso sim. Opa, vamos lá, Gustavo. Eu queria te perguntar uma coisa. Como você lidou com o tempo desde o início da pandemia? Então, no começo da pandemia, o baque de ter que ficar em casa, que eu nunca fui muito de ficar em casa, eu sempre fui de sair, final de semana e viajar, ir para algum lugar, me pegou bastante. E a sensação de o tempo ficar parado, não ter nada para fazer, foi uma dificuldade muito grande no começo. Aí foi que eu me aproximei do serviço de streams e tal. Aí, a partir disso daí, eu senti o tempo começar a andar normal. Vamos lá. O tempo ficou parado ou é a sua percepção do tempo que mudou? É minha percepção do tempo, pois antes eu não tinha a costume de ficar parado. O tempo andava rápido porque eu fazia muitas coisas. A partir do momento que eu parei, o tempo parou. Brincar com você, o seu relógio parou durante esse Não, período? o relógio continuou e tanto que o barulho dele me enchia muito o saco. Ótimo, Gustavo, eu te agradeço muito. Heloísa, boa noite, tudo bom, minha querida? Heloísa Leonor. Boa noite, Você tudo pode bem? conversar um pouquinho comigo? Que bom. Pode sim. Heloísa, eu tenho uma pergunta. Dá para gente estudar sem ter os nossos amigos presencialmente? É bem difícil, porque eu senti muita dificuldade de conseguir me aproximar das pessoas, principalmente agora na faculdade, que eu nem cheguei a pisar na faculdade. E até hoje eu sinto muita dificuldade de conseguir me aproximar de alguém do curso, de conseguir conversar, manter um contato. É isso, é bem difícil. Mas depois de 1 ano e meio, como está essa dificuldade? Eu acho que continua, porque presencialmente eu sou uma pessoa que consegue falar sobre tudo, eu sou muito comunicativa, só que nos métodos online eu não consigo me expressar, eu tenho vergonha de conversar com as pessoas, de, sei lá, de sentir que eu estou incomodando, mas cara a cara eu sou muito, eu sou muito sem vergonha. Eu chego, começo a conversar, eu puxo assunto,
E mesmo 1 ano e meio depois, eu sinto muita dificuldade de conseguir me aproximar das pessoas pelo método online. Entendi. Me diz um recurso digital que você tenha utilizado e que você acha que conseguiu estabelecer comunicação nesse período. O WhatsApp, com certeza, por mais que seja muito ruim ficar conversando só online e ter, né, nem sempre conseguir a resposta de uma pessoa na hora, o WhatsApp facilitou muito a comunicação. Entendi. E você acredita que é possível trocar afeto e amizade pelo WhatsApp? É difícil, mas eu acho que dá, tipo, pelo menos você sentir ali que a pessoa gosta de conversar com você. É tipo um namoro à distância, né? Igual o pessoal do Tinder consegue namorar por WhatsApp, por aplicativo, então acho que dá para você trocar afeto pelo WhatsApp. Maravilha, Luísa, adorei. Muito obrigada, viu, pelo seu depoimento. Ótimo. Obrigada eu. Iris, boa noite, minha querida. Tudo bom? Posso conversar um pouquinho com você? Iris? Boa noite, Iris. Daqui a pouquinho eu volto a falar aqui com a Iris, tá? Ela está com problema no microfone. Sem problema, minha querida. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você responde com calma enquanto eu vou conversando com a Jennifer, tá? Como é estudar em plataforma? Ok? Ah, perdão, Gustavo, que eu pulei você. Gustavo Henrique, seja muito bem-vindo, jamais esquecerei de você. Boa noite. Então, Gustavo, me diz aí, como é estar com os amigos à distância? Professor, é péssimo. Nossa, horrível. Eu sou uma pessoa muito sociável, então essa questão de você não poder abraçar, não poder beijar, não poder ficar ao lado de pessoas que você tanto gosta, para mim nossa, é horrível. Eu odiei. Você odiou, mas qual estratégia você construiu para continuar trocando afeto e atenção com seus amigos? Então, acho que o meio que a gente mais utiliza hoje é o WhatsApp, né? E no começo da pandemia a gente tinha muita coisa de fazer live, de chamada de vídeo, essas coisas que a gente não faz tanto. Mas isso meio que, momentaneamente, meio que, como posso dizer, meio que ocupou o espaço que a gente não tinha, né? De você não poder enxergar, não ver a pessoa, não ver como é que ela tá e tudo mais. Aí a gente se encontrou descabelado, barbudo, sabe? Essas coisas que a pandemia nos trouxe. Mas acho que foi esse o meio que a gente tentou, né, fazer. Eu vou explorar um pouco mais a sua resposta, Gustavo. Se você conversou com as pessoas, se você interagiu com elas, você acha que você tentou trocar afeto ou de fato houve uma troca nas condições que poderiam haver? Qual que seria a resposta? Bom, eu acho que esse tipo de afeto digital é um afeto muito diferente do que seria um afeto presencial, né? Porque digitalmente a gente só consegue falar, mas a gente não consegue demonstrar ou agir de como a gente trataria afetuosamente uma pessoa. Então eu não consegui trocar afeto como eu gostaria, né? A gente só conseguiu trocar, sei lá, um elogio, uma palavra de conforto, tentando melhorar a situação, porque a gente tentava controlar a nossa ansiedade e a ansiedade dos outros, né? Então era um papel, assim, bastante desafiador e difícil para mim. Obrigada, Gustavo, pela sua resistência, pela sua resiliência e por esse lindíssimo depoimento. Marcela, fica tranquila que na minha tela ainda não chegou, que a minha tela está um pouquinho diferente, mas eu não esqueci de você não, viu, meu anjo?
Iris, você já está por aí? Será que a gente pode conversar um pouquinho? Bom, vou passar. Ah, a Iris me respondeu, desculpe, Iris, você me escreveu. Isso. Deixa eu ler a sua resposta, Iris, só um instantinho. Eu perguntei, né, como é que era estudar em plataforma, e a Iris respondeu. É bem complicado, com muitas matérias. Cada professor escolhe uma plataforma diferente para trabalhar, como o Drive, Moodle, Classroom. Eu não estava acostumada a usar tantos recursos digitais. Então, ter que mexer em tudo de uma hora para outra foi um grande desafio. Obrigada, querida, de fato, né? É um grande desafio para todos nós, né? Agradeço imensamente. Agora eu vou conversar com a Jennifer. Jennifer, boa noite. Você pode conversar um pouquinho comigo? Claro, professora. Você consegue me ouvir bem? Sim, muito bem. Jennifer, uma pergunta lá do início. Como foi estudar esperando a sua vez de receber a vacina? Ai, foi difícil, porque a gente criou, pelo menos eu criei uma expectativa bem grande para ser vacinada, e todo mundo sendo vacinado e o meu grupo de vacinação não chegava, então fiquei tensa, apreensiva, mas já chegou, ainda bem. E como é estudar lidando com essa apreensão diária? Eu acredito que no começo é mais difícil, mas depois até que a gente consegue lidar, mais ou menos, a gente vai se adaptando a tudo isso. Conta pra gente como é que quais estratégias, o que você fez para poder se adaptar a tudo isso? Eu tive que criar uma rotina mesmo, planejar o meu dia todo, porque senão não dava conta. Você planejava usando recursos digitais? Como é que você organizava isso visualmente para que você pudesse se amparar? Eu usava tanto o meio digital, como o Trello e o Google Agenda, quanto anotações em blocos de nota mesmo, que no caso físico. Tá certo. Obrigada, Jennifer, pelas respostas, que nos ajudam muito a pensar em outros cenários, né, do que é a organização do tempo e do cotidiano. Passa a palavra agora a Laura Oliveira. Boa noite, Laura. Tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bom e você? Tudo jóia. O que você sente hoje em relação ao campus de Guarulhos? Eu sinto muita saudade, né? Apesar da distância, pegar aquele ônibus lá, mas era um ambiente mais propício ao aprendizado do que meu quarto. Entendi. Estudar sem os amigos presencialmente atrapalha? Professor, eu acho que atrapalha bastante, porque pelo menos eu sou uma pessoa que aprende mais conversando do que lendo e, enfim, escrevendo. Eu gosto muito de trocar informação com outras pessoas. E como pelo WhatsApp não dá para fazer isso muito bem, né? Através da conversa, tal, você tem que digitar. Eu prefiro estar pessoalmente mesmo. Se você pudesse dizer alguma coisa boa do WhatsApp nesse período para você que tenha te ajudado, o que você diria? O fato de encurtar distâncias, né? Eu consegui falar com as pessoas que eu não estava vendo, né, presencialmente. E esse sentimento de não estar tão sozinho, né? Com outras pessoas você vai conversando, se distrai e tal. Te agradeço muito, Laura, pela sua resistência, pela sua resiliência e pela sua força. Muito obrigada. E agora eu converso com o Luan de Oliveira. Boa noite, Luan. Posso conversar um pouquinho com você? Boa noite, pode conversar sim, professora. Luan, vamos lá. Dos recursos digitais de comunicação, qual que você mais utilizou e te ajudou nos seus estudos?
Acho que recurso digital de comunicação não foi muito útil aos estudos. O que eu usei bastante uma ferramenta do Google chamada Google Keep, assim, para anotar as coisas da faculdade, anotei tudo lá. E de comunicação eu fiquei nas redes sociais mesmo, mas ainda acho que é uma maneira de se relacionar muito diferente, assim, muito distante. Você, apesar da dificuldade, você poderia me dizer que houve algum momento que você conseguiu usar essa criatividade para se expressar nos meios digitais? Acho que a todo momento a gente está se expressando para as pessoas que a gente está ao redor ali, um pouco dessa criatividade. Eu toco violão também, então ele foi, sem dúvida, muito terapêutico, sempre estava ali para conseguir expressar um pouquinho as coisas aqui e ali. E eu acho que até dentro da história, dentro da faculdade, por que não, nos trabalhos, a gente expressa um pouco da gente, a gente coloca um pouco da gente lá, então acho que isso também ajudou. Muito obrigada, Luan, pela sua resistência, pela sua resiliência. Agora eu converso com a Marcela Alves. Boa noite, Marcela. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, professora. É um prazer conversar contigo. Marcela, me diz aí, quando você percebeu que estava vivendo uma pandemia? Eu acho que quando eu fui fazer a minha matrícula na Unifesp, ano passado, e eu fui com todo o meu material, achando que ia ter aula, e encontrei alguns colegas no ponto de ônibus, e fiquei sabendo que não ia ter aula, então eu cheguei lá, estava tudo fechado, eu conheci o campus, mas não conheci nenhum professor pessoalmente, e fazer a matrícula e voltar para casa, não ter aula, e nem saber quando eu ia ter aula, me fez perceber que as coisas estavam mudando. E hoje, um ano e meio depois, como é fazer faculdade online? Olha, para mim tem algumas facilidades. Eu acabei me adaptando. Então, no início, o que eu mais tive dificuldade foi em relação ao ambiente. Estudar em casa não é fácil, me dava muito sono. E eu fui criando ferramentas para me adaptar. Então, hoje para mim é mais tranquilo. Às vezes eu penso que eu moro a 2 horas de distância do campus. Então, eu penso que esse trajeto de 2 horas de ir, 2 horas de voltar, poderia ser um pouco estressante para mim, além do trabalho. Então, eu estou me adaptando, não é o melhor dos mundos, mas apesar dos pesares, está sendo de alguma maneira bom, porque a gente ainda tem a possibilidade de ter encontros como esse e compartilhar depoimentos como esses. Então, não está sendo fácil, mas ao mesmo tempo acho que a gente está tentando dar um jeito e isso para mim significa muita coisa. Sim, minha querida, significa a sua resistência, a sua criatividade, sua capacidade de transformação. Obrigada, Marcela. Nada. Convido agora a Rafaele Rodrigues. Boa noite, Rafaele. Tudo bom com você? Boa noite, tudo sim. Ai, que ótimo, Rafael. Me conta, me diz um momento dessa pandemia que você sentiu que usou sua criatividade e que isso te fez um bem. Olha, eu acho que quando eu consegui fazer os textos assim que foram pedidos, porque eu tenho muita dificuldade de me expressar. Então, eu acho que deu um pouco de oportunidade assim de poder me expressar assim pelo texto. Maravilha. E você, depois de um ano e meio estudando online, você acha que se você puder estudar com seus amigos e com seus colegas presencialmente, vai ser diferente?
Olha, sendo sincera, eu não sei responder porque eu sou uma pessoa muito tímida e eu não consigo fazer muitas amizades fáceis, então vai ser bem difícil. É um outro tempo, né, Rafael? Uma coisa é o tempo da plataforma e outra coisa vai ser o tempo do convívio, não é isso? É É, diferente, né? demais. Ah, entendi. Você acha que a gente vai começar a falar assim, na época do ensino remoto era assim, e agora do ensino presencial é assado? Você acha que a gente vai chegar a falar assim? Eu acho. Até se acostumar de novo, vai demorar um pouquinho. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada mesmo. Eu convido agora a Thaís da Silveira Leal para conversar com a gente. Boa noite, Thaís. Como você está? Boa noite. Morrendo de vontade de fazer xixi. Só que aí tá em cima da hora você ia falar meu nome, eu tipo, ai meu Deus. Parcimônia, Thaís. Seja inteligente, seja controlada, seja equilibrada, seja um bom exemplo aí, professora, por favor. Thaís, me diz aí, quando você percebeu que estava vivendo uma pandemia? Eu acho que eu percebi um pouco antes, porque a pandemia começou logo depois do carnaval, né? E eu fui, terça-feira de carnaval, no meio da muvuca com a galera, fiquei 8 horas lá, e aí na mesma semana apareceu a notícia de que teve o primeiro caso de Covid no Brasil. E a única coisa que eu consegui pensar foi, pronto, é isso. Nunca saí para ir numa festa de carnaval na vida, a primeira vez que eu venho, o fim do mundo, começa o fim do mundo, é isso. Que beleza. Fiquei muito frustrada. Teve outros momentos mais sérios, eu acho que até agora eu estou tendo pequenas percepções de que, meu Deus, a gente está no meio de uma pandemia, que vão acontecendo coisas, conforme ao longo dos meses vai acontecendo coisas, o negócio vai chegando cada vez mais perto de você, você vai conhecendo pessoas que pegaram, você vai percebendo que pessoas morreram, você vai percebendo as coisas que estão acontecendo. Aqui em casa, todo mundo começou a trabalhar em casa, então a casa estava lotada sempre, e era muito estranho você perceber que, eu estou vendo a minha mãe todo dia, eu estou vendo os meus irmãos todo dia, eu estou vendo todo mundo, tipo, eu não estou interagindo com quase nenhum outro ser humano, exceto essas 3 pessoas, o tempo todo. O que é isso? É muito doido isso, porque eu tive essa experiência de interação social maior com um grupo muito específico de pessoas e o total, completo desligamento do resto do planeta. E isso foi uma dicotomia muito esquisita. E do que isso te transformou? Eu não sei. Eu não parei para pensar muito nisso. Eu percebi que agora que as coisas estão voltando um pouquinho, eu estou tendo uma dificuldade muito maior de interagir socialmente com as pessoas de uma forma normal. Aparentemente, eu falo muito o tempo todo com todo mundo, e isso acontece bastante. Eu acho que a experiência de você ter uma interação, mesmo uma interação virtual, não é a mesma coisa, é uma coisa, eu não sei se ela é uma coisa mais fria, mas ela é definitivamente uma coisa diferente. Tem certas coisas que você dizer para alguém olho no olho ao vivo tem um efeito, tem certas coisas que você mandar 7 figurinhas no WhatsApp representa melhor do que qualquer palavra. E acho que a gente está tendo contato com essas nuances ao longo de todas as nossas interações. Você acha que mudou a forma da gente se comunicar com as pessoas? Eu acho que sim. Acho que essa é uma coisa. Acho que esse é um exemplo sério que vai ficar mais tempo. Com sorte, usar máscara na rua, em lugares públicos e em transporte público também seja uma coisa que muda, porque é muito mais saudável e você fica estilosa. Eu gostei desse momento, mas a ideia de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e algum ente querido que você possa, sei lá, morrer daqui a 2 semanas, péssimo. Máscara, achei um ícone fashion, gostaria de manter, assim. Se a gente pudesse manter esse momento, seria legal. Thaís, muito grata pelo seu depoimento. Aí você tem uma vivacidade assim, né? Mexe com a gente, muito legal. E que você possa voltar a brincar carnavais presencialmente sem o mundo acabar. Você merece isso.
Obrigada, professora. Eu convido agora a Valéria Cruz. Boa noite, querida. Tudo bom com você? Posso conversar com você? Boa noite, professora. Tudo bem, sim, com você? Tudo jóia. Então, vamos lá, Valéria. Em que momento você sentiu nesse nosso processo coletivo que você usou sua criatividade e ficou contente com isso? Nossa, bem difícil essa, viu? Na verdade, eu senti que o primeiro ano da pandemia eu senti que eu estava muito estática, que eu não conseguia concluir os meus projetos e acabava desistindo, acabava ficando muito ansiosa. Então, eu acredito que foi um ano bem difícil para ter criatividade, porque chegou um momento em que eu percebi que, poxa, as pessoas estão se acostumando com a tragédia, porque no mês de abril, por exemplo, do ano passado, quando se ouvia a notícia de 500 pessoas mortas, todo mundo ficava extremamente abalado, e hoje com 600 mil, é como se nada tivesse acontecendo. Então, foi bem difícil para mim, eu tentei ao máximo não desistir da faculdade, tentar lidar com o desemprego e com tudo que estava acontecendo. Então, eu acredito que o meu refúgio foi a minha família, né? Eu fui para perto da minha mãe tinha ganhado meu irmão, então eu fui ajudar a cuidar. Então, você imagina cuidar de uma criança no meio de uma pandemia, com tudo que estava acontecendo. Eu acredito que foi isso. O meu refúgio foi a minha família, né? Foi bem difícil concluir os projetos devido à ansiedade mesmo. Foi difícil, né, Valéria, concluir os projetos, mas você foi reforçar a vida do seu irmão que tinha chegado a esse mundo, né? Sim. Isso é grandioso. Muito. É lindo. Obrigado, Valéria, pela sua força, pela sua resiliência. Agradeço. Eu convido agora o Vitor Hugo de Souza. Boa noite, Vitor. Posso conversar um pouquinho com você? Oi, boa noite, pode sim. Vitor, conta pra gente como é estudar durante a pandemia. Pô, sinceramente, horrível. Não me adaptei nada a isso ainda. Não sou muito bom com essas coisas de computador e afins. Tô aprendendo ainda. E me diz aí, como é que você comunicou com os seus amigos durante esse período todo? Ah, via celular, essas coisas assim. Não saí muito, tô saindo agora, né? Só saio pra trabalhar mesmo. E celular. Os amigos assim ficou um pouco distante. Tá voltando a ver agora, aos poucos. Mas tá dando tudo certo. Em que momento dessa pandemia você sentiu que usou sua criatividade e que isso te fez bem? Putz, essa é uma boa pergunta. Acho que não tenho uma noção, assim. É tudo muito rápido, muito acelerado. Acho que eu não tive um momento para parar para pensar nisso. Tudo só acontece. Essa frase é genial. Tudo só acontece. Me explica. Pô, agora você me pegou na curva. Mas vamos tentar. Acho que como o dia é bem corrido, assim, questão de trabalho, faculdade, é tudo muito corrido, acho que eu não consigo ter um tempo para parar e analisar tudo o que acontece no meu dia a dia. Só vou vivendo, vai acontecendo aos poucos, as coisas eu vou fazendo como eu consigo, da maneira que dá, e eu vou levando. Vai acontecendo dessa forma. Antes da pandemia, você só estava levando também? Ou como é que era? Antes da pandemia eu tava vivendo. Era literalmente viver. Agora a gente tá sobrevivendo, né? Lutando aí pra ficar bem todo mundo durante a semana, os dias passando e esperando esse momento acabar, né? Tá. E enquanto você está esperando, que coisa legal você acha que você está fazendo por você mesmo em relação aos seus estudos que esteja te fazendo bem? Em relação aos estudos, acho que na questão de organização. Eu sou uma pessoa desorganizada. E isso está me ajudando a melhorar esse meu lado bagunceiro.
tô sendo uma pessoa um pouco mais organizadinha. Obrigada, Vitor. Foi poderoso Imagina. aí esse depoimento. E Imagina. conversa agora com a Vitória Ferreira. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Posso conversar um pouquinho? Boa noite, Pro. Pode sim. Então, Vitória, vamos lá. Durante esse período que a gente está atravessando, como é que foi comunicar com seus amigos, com a universidade, com todo mundo, pelas plataformas, pelas redes sociais? Foi um pouco difícil para mim. Eu sou uma pessoa bastante tímida, né, com as coisas, né? Então, assim, os amigos próximos a mim sabem muito bem disso e já é difícil me comunicar com eles. Então, imagina com gente que eu nem conheço, né, que eu nunca vi na vida. Mas, assim, a gente tenta ao máximo, só que é bem difícil. Estudar com os amigos presencialmente é mais fácil? Eu acho mais prazeroso. Eu acho que você tem uma vontade a mais de estudar quando você está com eles. Não é você em casa olhando para o computador, é você numa aula com várias pessoas, podendo debater diversos assuntos, tendo uma aula ali. E não tendo um computador assim na sua frente, com a sua mãe chamando na cozinha, ou seu cachorro latindo no fundo. Vitória, fantástico. Me diz aí, a convivência é importante para a gente aprender alguma coisa? Eu acho que sim. Eu acho que ela é útil, ela é essencial para tudo. Eu acho que ela deixa mais fácil, entre aspas, assim, a gente conseguir aprender ou entender coisas. Porque não é só a sua opinião que vale, ou você acaba pegando a opinião de diversas pessoas e juntando, e aí mesclando, e aí você vai aprendendo, e não é só a sua visão que está ali, é a de vários, e acho que é mais fácil. Obrigada, Vitória. Agradeço imensamente a cada um e cada uma. A gente tem aqui informações valiosíssimas, poderosíssimas, que já vieram desse primeiro exercício. Primeiro, a percepção de tempo, né? Vários depoimentos convergentes da sensação de que a vida parou, de que o tempo parou. Segundo, a associação do tempo com movimento e convivência, né? O tempo se torna uma propriedade subjetiva, né? Em quase todos os depoimentos, a sensação de tempo passa pela experiência do indivíduo, em como se lida com o tempo ou como se é atravessado pelas circunstâncias, né? Como ficou na fala do Vitor, né? E essa diferença entre viver e sobreviver a partir do isolamento social, né? O isolamento social como fator que muda a percepção da própria vida, a ressignificação das redes de contato, a ressignificação das formas de afeto e o desenvolvimento de novas habilidades, né, que foi bastante tocante aqui, para que vocês possam aprender isso, gente, no exercício de meia hora que a gente fez aqui, né, meia hora, 40 minutos, a respeito disso. Eu vou passar para a Bianca fazer alguns comentários, depois a Alícia, e aí eu passo para a professora Giovana. Bianca. Tá bom, professora. Eu também percebi isso que a senhora falou, né? Eu também colocaria desafio. A palavra foi desafio, né? Depois a gente vem com adaptação. Tinha um desafio, eu tive que me adaptar a ele. Aí eu percebi o tempo que ele estava mudando, né? Eu percebi que estava diferente, e aí eu tive que me adaptar a esse novo tempo e me organizar referente a ele, né? Minha organização ficou nesse novo tempo que eu tenho, né? Da forma como ele está nesse novo período que a gente estava passando. Depois eu tive as minhas relações prejudicadas, né? Eu não tenho mais vínculos, é tudo muito superficial, eu não sei mais quem são meus amigos, como é que eu vou conversar com eles, né? E depois teve também a ansiedade. A ansiedade apareceu muito, né? Nos relatos, e também me colocam nesse lugar, né, de fala. Eu também tive, né? Então, tenho, né? Então... E aí eu também achei legal o que a professora falou agora no final, né? Mesmo estando nesse momento, a gente teve a oportunidade de aflorar a nossa
criatividade, né? E olha como que é legal pensar, né? Mesmo estando numa situação tão ruim, um desafio, a gente ainda consegue se adaptar e fazer disso uma coisa boa, até, né? Pensando nesse momento, né? E uma coisa também que eu percebi, professora, é o problema da mobilidade urbana. Estar em casa faz com que a gente não tenha que enfrentar o trânsito. Isso é bom, né? E como é estranho, né? Não deveria ser tão assim, né? Esse problema da mobilidade urbana, ele precisa ser conversado e precisa mudar, né? Porque a gente vai voltar, né? A gente quer voltar. Então, eu percebi também isso, né? Então, acho que vou passar a palavra, né? Mas foi mais ou menos isso que eu também percebi. Riquíssimo, Bianca. Passa a palavra para a Alicia. Eu queria dizer que eu tô no chão, porque todas as entrevistas tiveram um pouco das minhas conversas com a terapeuta, assim, com a psicóloga, durante todo o meu processo de pandemia, e ainda está sendo. Então, uma das coisas que a Bianca falou sobre adaptação e ansiedade, que a gente notou muito nas entrevistas, mas algo relacionado à ansiedade é sobre fazer coisas. Então, eu tentei fazer coisas, mas em um dado momento eu não consegui mais, ou eu tentei, ou eu consegui, eu fiz várias coisas, só que o que é esse processo de fazer as coisas, de ocupar esse tempo? O que é esse tempo? Então, às vezes a gente fala assim, não, mas passou muito rápido quando eu comecei a fazer muitas coisas. Mas aí vem esse processo do capitalismo de falar que você tem que fazer alguma coisa porque você está parado. Mas você não está parado, você está no meio de uma pandemia. Então, eu me vi, no começo da pandemia, eu me vi fazendo muitas coisas. Eu falei, eu preciso ocupar meu tempo. Agora eu vou ler todos os livros da faculdade, eu vou fazer meu TCC, eu vou fazer tudo. E aí a minha psicóloga parou e falou, Alicia, você está no meio de uma pandemia. Você precisa entender que o momento não é propício. Se você conseguir, ok, mas você não precisa se forçar a fazer isso. Então foi legal que, se eu não me engano, a Bárbara falou que trancou, e isso foi um gesto muito positivo de entender que realmente não consegue fazer as coisas e dar essa parada, não espaço para trás, mas dar essa parada para recuperar o fôlego. Então, acho que essa questão da pandemia foi muito de reavaliar o que você está fazendo com o tempo e o que é esse processo maquínico de ter que fazer muitas coisas para ocupar esse tempo. Eu acho que teve muito dessas questões aqui envolvendo esse tempo que a gente está falando, né? Acho que foi mais ou menos isso que eu percebi. E essa ideia de que eu preciso fazer algo para lidar com o tempo, né? Tempo necessariamente depende da minha ação. É uma pergunta que fica, será que o tempo realmente precisa de uma ação constante, né? O tempo ele precisa ter significado? Será que em todas as sociedades humanas ao longo da história se lidou com o tempo da mesma forma? Será que há pessoas que têm essa tendência de utilizar o eu fazedor? Não existem pessoas, por exemplo, que fazem caminhos alternativos de vida mais contemplativos, onde o tempo tem um outro significado? Então, são questões interessantes para a gente observar, né? E aquela pessoa que é idosa, que se locomove pouco, que faz pouco, a vida dela, por acaso, está parada? Como é que ela vive a vida? Como é que ela lida com o selfie, com o seu processo identitário? Será que a gente só tem sentido porque a gente faz coisas? Eu não tenho resposta para isso, mas são questões que eu estou trazendo para a gente refletir, né? Às vezes a gente traz como uma necessidade nossa algo que é do sistema capitalista, né? E que a gente precisa repensar. Bom, eu convido agora a professora Giovana para fazer as considerações dela e até o que ela percebeu do texto do Amadou Rampatebá, né? Que pode nos ajudar também. Uma coisa que eu já digo logo desse texto que é maravilhoso, que ele fala da questão da paciência, do tempo, né? Na produção social dos relatos. Professora Giovana, a palavra é sua. Obrigada, professora. Então, com esses relatos que a gente acabou de ouvir, são todos muito emocionantes.
a gente pode observar, é claro, nossas experiências compartilhadas, nossos sentimentos de angústia, de apreensão, de ansiedade, a espera pela vacina, como é que vai ser. São falas que a todo momento eu me vi ali presente também, de certa forma. É claro que cada um de nós, né, temos as nossas particularidades, a relação que tivemos com o tempo também com o espaço, né? Porque é um espaço da nossa casa. Mas que casa é essa que estamos vivendo, né? Cada um tem sua própria casa, seu próprio espaço. No meu caso, muito particular, eu me mudei algumas vezes, então, assim, foi outra percepção que eu tive também dessa relação de tempo e espaço. É um ambiente que a gente vai começar a viver por muito tempo, depende da pessoa, talvez acabou conhecendo até cômodos novos na casa que nunca tinha passado antes por tanto tempo, mas que agora aprendeu a conviver, né? Então, assim, são relações muito complexas, né? Outra coisa que eu observei, e eu até pontuei aqui porque achei muito interessante, é que o tempo que algumas pessoas, né, de certa forma a maioria, levou para responder algumas perguntas, ele não foi uma coisa instantânea. E a gente, às vezes a gente espera que seja algo instantâneo porque são perguntas do que está acontecendo agora. A pandemia está acontecendo agora, estamos vivendo isso. Mas formular uma resposta, ela não é instantânea, né? Esse processo da memória, porque principalmente devido ao impacto ser tão grande, os sentimentos serem tão fortes, que a gente precisa primeiro associar tudo que a gente está sentindo agora, o que a gente sentiu, como a gente sente, para poder formular esse nosso testemunho de como estar vivendo a pandemia. Parece que quando faz a pergunta é algo que foi ali no passado, mas na verdade é o que a gente está vivendo agora, que a gente vive, os sentimentos continuam, né? Então achei muito interessante essa questão, né? A paciência que a gente teve que ganhar nessa pandemia não foi tão fácil de ser adquirida, porque, como a gente está dizendo aqui a todo momento, né? É um outro tipo de relação que nós vamos ter, que exige que às vezes a gente faça algumas paradas, porque a gente não consegue ser mais tão rápido assim, é outro momento, né? Eu acredito que eu queria falar mais sobre isso, né? Mas se tiver mais alguma coisa para acrescentar, professora, fique à vontade. E essa ideia de que viver é se movimentar, né? Existem outros verbos que cabem na ideia de vida: contemplar, meditar, apreciar, admirar, reconhecer-se, relaxar, conectar-se, interiorizar, elaborar, criar, escrever, poetizar, né? Existem tantos outros verbos, poetizar eu inventei agora aqui, que a gente pode usar associado à vida, né? E aí a gente vai agora, eu vou fazer uma corridinha rapidinho agora com todo mundo, em que vocês vão pensar sem medo de crítica, tá? Qual é o verbo que vocês associam à ideia de vida? Eu vou correr aqui desde a primeira pessoa da minha listinha até o final e vocês vão falando para mim, tá? É mais rapidinho agora. Alícia, qual é o verbo ligado à vida? Alícia? Eu estava pensando, eu acho que amar. Obrigada. Antônio? Tinha pensado a mesma coisa, amar. Pode falar. Bárbara? Existir. Bianca? Amar, professora, também tinha pensado nisso. Elizabeth? Existir. Emanuela? Se divertir. Maravilhoso. Giovana? Lira? Caminhar. Giovana Tainá, professora? Sentir. Gustavo Henrique? Sobreviver. Heloísa? Fazer. Iris? Interagir. Jennifer? Compreender. Laura? Energia. Luan? Relacionar.
Marcela. Amar. Rafaele. Viver. Thaís. Sentir. Valéria. Perseverar. Vitor. Aproveitar. E Vitória. Viver. Viu? Então, quando a gente comunica e que a gente produz o nosso relato, a nossa elaboração de memória, a gente descobre que a gente tem dentro da gente e em torno da gente repertórios muito mais amplos de compreensão dos processos, né? Isso foi um rápido exercício que a gente fez hoje. Eu vou pedir depois que vocês, a Alicia, possa deixar aqui o link do Google Forms para as inscrições de vocês nos grupos, né? Porque a gente já vai... Hoje já é o início, ela já deixou aqui, de preparação dessas entrevistas que vocês vão fazer. A gente vai fazer esses exercícios sempre. Todas as aulas vão ter um texto em que a professora, né? As professoras da Alice à tarde e Giovana à noite vão estar dialogando comigo, e vocês também. E a gente sempre vai estar fazendo exercício relacionado ao texto, tá? Que vai ajudar vocês a montar o repertório das perguntas e a justificativa de por que vocês montaram essas perguntas. Tá bom, pessoal? E o momento de entrevista também, quando vocês começarem a fazer as entrevistas, quando começarem a recolher os depoimentos, né? Então, é um processo muito bonito e muito delicado que a gente vai estar fazendo aqui da melhor maneira possível, tá bom? No dia 8 de novembro, a gente vai ter uma atividade integradora dos 2 turnos, né? Das 18h30 às 20h30. Para quem não puder assistir na hora, não há problema, assiste depois, que é uma entrevista com a escritora Andréa Prestes, né? Quem fez o Lab no ano passado viu, né, como ela lidou com as histórias orais da família em torno, né, da experiência do exílio político, né, em Moçambique. E agora, esse ano, a gente vai lidar com as experiências orais da família dela em relação à ancestralidade, né, em relação à valente avó dela, Maria Prestes, né? Com certeza vai ser maravilhoso. Quem quiser conhecer o material dela sobre exílio, sobre a experiência oral, né, de ser uma criança exilada, né, considerada não brasileira por conta da perda dos direitos políticos, os depoimentos dela, o do ano passado e desse ano, estão no canal Diálogos sobre a História da África, do NEAC, né? É só acessar lá que vocês vão conseguir ver e vocês veem a importância do trabalho de história oral na produção do livro que ela fez, né? Sobre a história da irmã dela, da Lila, e agora sobre a história da avó. Tá bom, pessoal? Dúvidas, escrevam nos grupos, escrevam a monitoria, escrevam as professoras, Giovana e Alice, né, as nossas monitoras de PAD, e eu deixo um grande abraço para cada um, para cada uma. Vocês são heróis e heroínas, né, que vivem, né, esse cotidiano ressignificando, enfrentam esse processo com alegrias e tristezas e superações e criatividades, né, exercendo essa incrível força humana da resiliência. Um forte abraço, uma boa noite para vocês, um ótimo feriado amanhã, né? E foi maravilhoso escutar cada um, é verdade, Alice, foi maravilhoso ouvir aqui esses depoimentos, né? Tão sinceros e tão profundos e tão transformadores. Um beijo muito grande e até semana que vem. Tchau, pessoal. Boa noite. Fique bem, boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Beijo, pessoal.